Muito boa tarde, Nova Prata e região. Está ao vivo agora pela Conecta Mais TV, o Expresso Meio-Dia. Atualidades, atualizações, notícias e fatos para as informações do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 24 graus, o céu está nublado e a tendência é que logo mais à tarde tenhamos chuva na cidade e também em toda a região. A sensação de abafamento é predominante nessa manhã do finalzinho de fevereiro, afinal o mês vai chegando à sua reta final. Começamos pela nossa giro de notícias, tradicionalmente trazendo as atualizações da dupla Grenal para essa manhã. E falando pelo Internacional, um assunto que deu pano para manga é sobre o torcedor notório do Inter que doou R$1 milhão para o jogador Rudinei e após o jogo contra o Flamengo disse que doaria mais R$1 milhão para o São Paulo vencer o Flamengo. Ele disse nesta manhã que está arrependido e descarta o incentivo ao time de São Paulo. Ele disse que deu a declaração no calor do momento. Elusmar Maggi admite que a prática não é ética nem aceitável e pediu desculpas pela manifestação e disse que não irá repassar valores a clube nenhum. Seguindo com as notícias do Grêmio, o tricolor vai a campo no próximo domingo para a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O jogo é às 16 horas deste domingo e será na Arena. O próximo ficou para as 16 horas também do outro domingo, dia 7, daí no Allianz Parque. Existe uma indefinição por parte da CBF se o jogo será às 16 ou às 18. Ainda não está definido o caso. Mas o Grêmio se aproxima da final da Copa do Brasil e tem dúvidas no gol. Paulo Vitor ou Vanderlei estarão embaixo das metas, ainda não está definido quem vai defender o gol do Grêmio para a primeira partida e decisiva da final da Copa do Brasil, a qual o Grêmio se coloca aí como candidato ao título, tendo que passar por cima do atual campeão da América, o Palmeiras. Agora falando para as informações aqui da região, começando por Nova Prata. Informação recebida há pouco mais pela manhã por parte da assessoria jurídica do município de Nova Prata, falando sobre as questões de fiscalização e também os protocolos do distanciamento controlado. O município de Nova Prata, considerando a sua constante preocupação com a coletividade pratense e o avanço desenfreado da propagação do Covid-19, bem como levando em consideração os últimos acontecimentos, as aglomerações no centro da cidade, por intermédio de sua assessoria jurídica na pessoa do Dr. Rodolfo Schmidt, procurador-chefe da repartição, ajuizou no último dia 20 de fevereiro de 2021 uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência na 2ª Vara Judicial da Comarca de Nova Prata, objetivando que o Estado, através da Brigada Militar, fosse compelido a fazer cumprir a lei municipal e estadual no tocante a coibir a prática das referidas aglomerações em todo o território pratense. O pedido de liminar foi analisado na data de ontem, 22/2/2021, pelo excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Márcio Moreira Paranhos Dias, que acolheu o pedido deferindo a tutela antecipada. Abre aspas, determinando ao Estado do Rio Grande do Sul que no prazo de 12 horas, por meio da Brigada Militar, faça cumprir a proibição de encontros que ocasionem aglomeração, nos termos das normas municipal e estadual, no território do município de Nova Prata, sob pena de multa por evento no valor de R$10 mil. E aí você tem na tela a íntegra da decisão liminar expedida pelo Dr. Márcio Moreira Paranhos Dias, que determina o Estado do Rio Grande do Sul que posicione as forças de segurança na figura da Brigada Militar para coibir as aglomerações que tomam conta de Nova Prata todos os finais de semana. Veremos agora se com esta ordem judicial, expressa aí pelo Poder Judiciário, teremos aí o cumprimento das regras, evitando aquelas cenas de aglomeração que aconteceram no último final de semana, causando muitas vezes indignação e revolta por parte dos munícipes, onde as pessoas se aglomeram pelo centro da cidade de forma aí desenfreada, num momento extremamente delicado da pandemia. Judiciário acionado pela Procuradoria do município, na pessoa do Dr. Rodolfo Schmidt,
acolhida a liminar. Agora aguardaremos quais serão os próximos passos e veremos se essa decisão vai ter força para fazer aí dispersar as aglomerações que tanto mal trazem neste momento extremamente complexo que a pandemia apresenta a todos nós. Falando pela página da Rádio Prata, a Câmara de Vereadores de Nova Prata ontem realizou a sua 4ª sessão ordinária e alguns dos assuntos que foram pautados aí na noite de 22 de fevereiro. Foi aprovado, por exemplo, o projeto de lei 8/2021, que autoriza a contratação temporária de 5 professores. Também outro projeto do Executivo Municipal para crédito especial no orçamento vigente por superávit financeiro. Outro projeto também aprovado, a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente e também outros demais assuntos que foram movidos pelos vereadores na sessão, todos eles aprovados por unanimidade. Informação da Universidade de Caxias do Sul, a UCS emitiu um comunicado sobre a retomada das suas atividades letivas. O início do ano letivo terá começo no seu dia próximo 1º de março. Apesar de estar preparada para acolher todos os alunos de modo presencial, a Universidade de Caxias do Sul inicia as atividades do semestre na modalidade digital presencial, aquilo que se chama online síncrona e à distância. São as aulas ao vivo com os alunos presentes nas salas de aula virtual. E essa medida, no momento, visa garantir a segurança e a saúde dos alunos, professores e funcionários, haja vista a escalada da Covid e a determinação da bandeira preta que permanece em toda a região da Serra e também do Planalto. Para os alunos matriculados na graduação presencial, os encontros acontecem na plataforma Google Meet no mesmo horário previsto na matrícula e o formato também se aplica aos demais alunos. Informação para Veranópolis, a Secretaria da Saúde reforça os atendimentos na unidade Sentinela. Informação do portal Estafeta diz que, considerando o número aumentado de busca por atendimentos na unidade Sentinela na última segunda-feira, foi aí aumentado também o efetivo de profissionais para esta triagem de pessoas com problemas respiratórios. É importante ressaltar que as testagens são realizadas somente a partir do 3º dia do início dos sintomas, pois caso seja realizado antes desse período, os resultados podem ser falsos negativos. Então, a unidade Sentinela também está se posicionando para atender todos os veranenses com reforço de efetivo e nós vamos vendo aí novamente uma onda de iniciativas por parte do poder público para tentar dar conta a essa situação. A pandemia novamente mostra a sua 3ª onda agindo, como está sendo definido por diversos líderes políticos e também por lideranças científicas. Essa 3ª onda que nesse momento chega após o carnaval, pegou todo mundo de surpresa, mas é muito forte. Informação que vem aí pelo portal da Rádio Estúdio, uma casa foi destruída por um incêndio em Serafina Correia. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira, uma ocorrência numa casa da cidade. Foi por volta da 1h da manhã na linha Marechal Deodoro, interior do município. No local, a guarnição da SCAB, comandada pelo coordenador Pereira e composta por Rodrigues, Larissa e Claucir, se depararam com uma residência tomada pelas chamas. O combate do incêndio foi iniciado com 6.000 litros d'água e o incêndio foi controlado pelos bombeiros militares que se deslocaram para apoiar a ação. Outra informação que a gente traz aí para Bento Gonçalves, os bombeiros tiveram que recolher uma bombona, aquelas de água que a gente utiliza normalmente, só que ela estava com um produto tóxico, produto químico, desculpe, altamente tóxico. As informações reproduzidas aí a partir da radiodifusora dão conta de que o fato ocorreu na noite de ontem, por volta das 19 horas, quando a equipe do plantão do Corpo de Bombeiros foi acionado, informando um vazamento de peróxido de hidrogênio, após um recipiente contendo o produto ter caído de um caminhão que transportava esse insumo. E os bombeiros foram acionados para fazer o recolhimento e limpeza do local. Informação para o Planalto Médio, em Lagoa Vermelha, a bandeira é preta, mas o sistema de cogestão ainda impera. Então o comércio, houve aí a decisão e o consenso
de que o comércio local na região de Lagoa poderá seguir os protocolos da bandeira vermelha. Isso se aplicam aí a lojas e também restaurantes e outros estabelecimentos. Os lojistas devem exigir que os clientes usem máscara e permitir apenas uma pessoa a cada 6 metros quadrados. O protocolo completo aí pode ser consultado nas páginas das autoridades municipais. Informação pela Rádio Irapuru de Passo Fundo: o médico avalia que a aglomeração causada pelo carnaval e outras festas durante o verão e a chegada de uma nova cepa do coronavírus faz com que o agravamento da situação ocorra na capital do Planalto Médio, Passo Fundo. As últimas informações de casos de contaminação e aumento exponencial de procura por atendimento dão conta aí, segundo o médico Júlio Stobb, que desde o início da pandemia acompanha as situações. Ele avalia, na opinião do especialista, que a chegada da nova cepa do coronavírus, seja ela de qual origem for, né, tanto a brasileira quanto a sul-africana, quanto a do Reino Unido, essas novas variantes que a gente vai descobrindo, a chegada desse novo vírus, né, mais contagioso, faz com que se espalhe e se contagie de uma maneira mais abrangente. Isso faz com que aumente o número de casos, aumente o número de atendimentos e os leitos, obviamente, reduzam. Por isso que a gente se encontra aí nesta classificação epidemiológica da bandeira preta. Informações da segurança: pescadores que desempenhavam aí as suas atividades no rio Passo Fundo relataram à polícia que um homem pode ter sido jogado de uma ponte sobre o rio. O Corpo de Bombeiros realizou buscas ontem à noite, mas não localizou nada. E a reportagem também vai acompanhar os desdobramentos do caso. De acordo com uma denúncia, pescadores que estavam aí nas proximidades da BR-285, pescando no rio Passo Fundo, constataram que por volta das 21 horas foi acionado aí o Corpo de Bombeiros, porque, de acordo com a denúncia, alguém havia jogado um corpo no rio. Informações que a gente vai averiguando na sequência da semana. Para quem ainda não quitou o seu IPVA 2021, essa é a última semana para fazer o pagamento e garantir os descontos no imposto da propriedade de veículo automotor. O pagamento até o dia 26 de fevereiro pode garantir 2% de desconto no pagamento realizado nesse mês. Além disso, o contribuinte pode acumular os descontos de bom motorista e bom cidadão, para quem ainda não realizou o pagamento de PVA e tem interesse de fazê-lo com desconto. Prazo encerra dia 26. Informações da capital nessa manhã: um grande protesto acabou deixando o trânsito lento nas principais vias de Porto Alegre. Motoristas de aplicativo no Rio Grande do Sul realizaram um protesto conjunto por melhores condições de trabalho. A categoria organizou uma carreata por reajuste no valor do quilômetro rodado. Os motoristas alegam que quando as plataformas iniciaram a sua operação, ganhavam R$ 1,25 por quilômetro rodado. E hoje o valor está na casa dos 90 centavos. Os motoristas pediram também a presença da Defensoria Pública e do Ministério Público para acompanhar o caso junto às operadoras de transporte por aplicativo. O protesto deixou as principais vias da capital completamente engarrafadas e seguia agora pelo meio-dia até a parte da tarde, quando os veículos pretendem estacionar na frente da sede do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para pedir apoio neste momento bastante complicado. A alegação dos motoristas é que em 2015, ou seja, 6 anos atrás, o valor era de R$ 1,25. E hoje os aplicativos pagam 95 centavos, levando em conta todos os aumentos que nos últimos 6 anos tomam conta de diversos setores da economia. Informação que a gente tem também: a cidade de Vera Cruz, no dia de ontem, registrou vento forte e queda de granizo. Isso foi acompanhado desde a noite de ontem até a manhã de hoje. Houve o registro de destelhamento de uma residência, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O vento também ocasionou queda de galhos em várias regiões da cidade. Há registros de queda de árvores e bloqueio de pistas nas proximidades do trevo da COP. Os bombeiros trabalham para fazer a retirada na manhã de hoje. Relatos dos postos de saúde da capital gaúcha, falando sobre os reflexos dessa nova onda que estamos enfrentando no Rio Grande do Sul, dão conta de que horas de espera, dores e tosses marcam as filas dos postos de saúde em Porto Alegre durante todo o dia de ontem.
Pacientes reclamavam de sequer conseguir fazer os testes para a Covid-19 e uma longa espera nas filas, principalmente nos postos do Bom Jesus e também da Rubem Berta, que registram superlotação de mais de 200% na última segunda-feira. Ontem, um calor de mais de 30 graus e as filas de espera se externavam por diversos postos de saúde da Zona Norte da capital, que chegaram aí a registrar recorde de procura. E pacientes acabavam aguardando e registravam aí o incômodo da espera, além também o fato de estar com a incerteza de portar o vírus ou não. Informação que a gente recebe pelo portal Agora no Vale, já duram mais de 18 horas o combate a um incêndio que ocorreu numa fábrica de biscoitos na cidade de Mato Leitão. Esse incêndio começou ontem à tarde, os bombeiros trabalharam madrugada adentro e hoje pela manhã ainda estavam tentando controlar as chamas. O sinistro começou na primeira hora da tarde de ontem e se estendeu. A Biscobon é a segunda maior empresa da cidade de Mato Leitão e uma empresa que emprega 75 funcionários e produz 50 variedades de biscoito das marcas Vitória e Cestari. E agora aí a fábrica acabou incendiando. Informação da página do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o MP instaura um inquérito civil para averiguar e investigar o deputado estadual Rui Irigaray por atos de suposta improbidade administrativa. Isso porque, após uma reportagem vinculada em programa televisivo, foi dito que após denúncias feitas por ex-funcionários, o deputado estadual Rui Irigaray estaria usando funcionários do seu gabinete para tarefas pessoais e para promover aí questões fora da administração pública. As denúncias serão investigadas para apurar desvios funcionais e também enriquecimento ilícito, porque a denúncia das famosas rachadinhas, aquela questão de que o funcionário recebe um pedaço e um pedaço devolve para o parlamentar. A gente já ouviu falar bastante sobre esse assunto em outros casos e o Ministério Público agora colocará a investigação para rodar, para ver se houve prática de crime ou improbidade administrativa. A Polícia Civil, por sua vez, alerta a todos os gaúchos para a questão vinculada ao golpe do Pix. Isso mesmo, o golpe do Pix é aquele que pede transferência de valores e tem acontecido muito desde o final do ano passado, seja através da clonagem de WhatsApp ou por outras formas em que se pede aí a transferência de valores e outras formas de ludibriar as pessoas. Os criminosos, a maioria das vezes, usam o WhatsApp de um familiar que é clonado e pedem a transferência de valores. Então, assim, sempre que você receber uma mensagem estranha ou que a pessoa escreve diferente do que normalmente se comunica com você, não faça transferências, não atenda ligações e busque constatar se é a pessoa mesma que está falando e evite cair nesse problema sério que faz vítimas todos os dias, por isso fica o alerta da Polícia Civil. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com as atualizações do Brasil e do mundo aqui no Expresso Meio-Dia. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, notícia, informação e atualização para o seu almoço aqui pela Conecta Mais TV. E nós seguimos com as informações e as notícias desse dia, trazendo aí, primeiro falando sobre o que é importante nesse momento, a chegada das vacinas. E chegou a São Paulo um avião com 2 milhões de doses de vacinas vindas da Índia. O material está pronto para ser aplicado e será rotulado pela Fiocruz. Aterrissou na manhã de hoje no aeroporto de Guarulhos mais 2 milhões de doses que serão repassadas à Fiocruz. Essa vacina vinda da Índia é proveniente da AstraZeneca e produzida pelo Instituto Serum, o maior produtor do mundo de vacinas, e vai passar pelos trâmites alfandegários antes de ser enviada ao Rio de Janeiro. O material vem pronto para ser aplicado e deverá ser distribuído aos mais diversos estados brasileiros e aos municípios. Mais vacina chegando, isso é sempre importante. Outra informação também desta manhã que reverbera nos principais portais de notícia é que a Anvisa concedeu o registro definitivo à vacina da Pfizer. Ou seja, a vacina da Pfizer é a primeira a ter o registro definitivo marcado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante é o primeiro a obter esta chancela. E a gente lembra que a vacina da Pfizer é aquela que precisa de condições especiais de armazenamento. Contudo, apesar da aprovação, ainda não há prazo e nem previsão de quando a vacina da Pfizer possa chegar aqui no Brasil. Não houve uma definição formal entre o governo federal e o laboratório norte-americano, uma vez que as demais vacinas, a AstraZeneca quanto a da Coronavac, existe uma questão chamada transferência de tecnologia. Ou seja, a vacina é importada ou os insumos são importados, o ingrediente farmacêutico ativo chamado IFA, que é o que dá a matéria-prima das vacinas, todas elas são trazidas ao Brasil e as doses são replicadas e feitas aqui, ou seja, podem ser produzidas. Isso se chama transferência de tecnologia. Com a Pfizer, essa transferência não ocorre, a vacina deve ser comprada pronta. E este impasse, vinculadas a outras questões burocráticas, impedem que o Brasil faça a aquisição. Afora o fato que o laboratório norte-americano também está com a sua produção voltada para outros países. Lembrando que a Pfizer detém aí uma das vacinas mais potentes, com eficácia mais larga contra as variantes do coronavírus e também agora a primeira a ser chancelada definitivamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A espera é que esta chancela dada pela Anvisa agilize o processo de aquisição das vacinas americanas pelo governo brasileiro.
E agora falando sobre o mercado, nesta manhã tumultuada após o tombo de 21% no dia de ontem, que foi a grande ressaca após as mudanças no comando da Petrobras, as ações da petroleira brasileira têm uma leve alta no mercado em Nova York. Os papéis chegaram a recuperar 9% dos ganhos na manhã de hoje. Muita polêmica em torno das mudanças da gestão da Petrobras, promovidas na última sexta-feira pelo chefe do Poder Executivo Nacional, o presidente Jair Bolsonaro, que nomeou um general da reserva para assumir a posição de presidente da companhia. Discussões à parte, tanto o presidente apresenta os seus argumentos de que era necessário esta mudança por questões de confiança vinculadas ao cargo, como também outras questões vinculadas aos preços dos combustíveis. Isso gerou uma grande chiadeira por parte do mercado, que não aceita inferências políticas na gestão das companhias que têm capital aberto nas bolsas de valores. Porém, entre altos e baixos, aí está a questão. Ontem as ações caíram, hoje elas rapidamente se recuperaram. A tendência é que se estabilizem até o final da semana, no mais tardar dos próximos 15 dias. E a questão envolvendo a Petrobras também foi parar no Judiciário, e a Justiça Federal do Estado de Minas Gerais deu prazo de 72 horas para que o presidente Jair Bolsonaro explique as mudanças na Petrobras. O presidente indicou um general da reserva e aí a associação acabou ingressando com uma ação para que seja dito aí por que houve esta mudança. E o juiz André Prado de Vasconcelos determinou aí que a União explique em 72 horas os motivos da mudança do anúncio dito na última sexta-feira. O general indicado para assumir a Petrobras atualmente ocupa o cargo de diretor na Itaipu Binacional. E se confirmado, Silva Luna vai substituir Roberto Castelo Branco nesta intruncada troca de gestão. O conselho da Petrobras, por sua vez, a empresa tem o seu presidente, mas ele não manda sozinho em toda a companhia. Ele tem que ter aí a presença de demais conselheiros que são montados a partir de indicações feitas tanto por funcionários como por acionistas e também pela União, que é acionista majoritária da companhia. O Conselho da Petrobras deverá se reunir no dia de hoje, a fim de buscar informações e também discutir as trocas da presidência e aprovar ou não esse novo nome que será trazido à baila. O Conselho se reúne por vontade própria ou pode ser convocado a partir de iniciativa do governo federal, que foi o que aconteceu. Então, muita expectativa em torno dessa reunião do Conselho da Petrobras. Informação também da Caixa Econômica Federal voltada para o agronegócio, que na tarde de ontem anunciou aí 12 bilhões de reais em recursos para custeio antecipado das atividades agrícolas. O banco também abrirá 21 unidades para atendimento exclusivo ao agronegócio. A Caixa anunciou na última segunda-feira, em uma live com a ministra Tereza Cristina e também o presidente Pedro Guimarães, o aporte de 12 bilhões de reais que serão utilizados para empréstimos e financiamentos do agronegócio. Abre aspas, queremos beneficiar todos os segmentos, mas sem dúvida o pequeno agricultor do Pronaf é fundamental que a Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes, destacou Pedro Guimarães. O Pronaf e o Pronamp são os dois programas que a Caixa pretende aí liderar, com taxas que giram em torno de 2 a 3% ao ano, dependendo da linha de crédito a ser escolhida. Aos estudantes, a informação é que começa hoje a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem será reaplicado e terá as mesmas regras do exame regular. Aqui na cidade, hoje pela manhã, a Monalise adiantou que os únicos alunos prejudicados foi do curso da escola 11 de agosto, que não puderam ingressar na sala por conta das possíveis lotações. Então, hoje começam a reaplicação e as provas iniciam às 13 horas com o fechamento dos portões para os alunos que não puderam comparecer ou foram impedidos de ingressar nas salas no último final de semana. E destaque mundial nessa manhã que nós trazemos é o que o chanceler do Irã pede a Joe Biden, o novo presidente norte-americano, a volta dos Estados Unidos ao acordo nuclear e a baixa das sanções que são movidas contra o Irã.
Mohamed Zarif menciona o projeto que a força do governo do Irã quer endurecer a política nuclear e o risco de eleição de um presidente linha dura no mês de junho. Biden considera retomar o acordo de 2015 abandonado por Donald Trump em 2018. Lembrando aí que este alinhamento entre Irã e Estados Unidos desagrada o principal aliado americano no Oriente Médio, que é Israel, que vê no Irã um dos seus principais inimigos. Contudo, Joe Biden já demonstra nos primeiros dias de governo uma política alinhada à conciliação e ao consenso. Os Estados Unidos voltaram para o Acordo Climático de Paris, que haviam saído após a dissidência de Donald Trump, e agora devem retornar ao Acordo Nuclear também, trazendo uma pacificação à região que foi profundamente ofendida no ano passado, quando as ações aí, por exemplo, lideradas pelo presidente norte-americano, acabaram assassinando um dos generais iranianos, né? E esse caso aí deflagrou no ano passado uma crise institucional que foi abafada no começo do ano pela chegada da pandemia. Torçamos para um alinhamento entre estes países para que o mundo possa ter um pouco mais de tranquilidade e ninguém fique enriquecendo urânio de graça mundo afora. Agora eu tenho a informação de que começou a chover. Vamos ver as imagens diretamente da Avenida Placidina de Araújo, onde sim começa a chover devagar, um pouco quase nada, enfim, chuvas de verão que a gente tem. Diz o Douglas que é só um pouquinho, mas que está chovendo, então prepare o guarda-chuva. Nós vamos nos despedindo por aqui, mas antes disso, uma matéria especial. Um ponto turístico aqui da nossa região, localizado na cidade de Cotiporã, a Cascata dos Marim, ganhou um grande reconhecimento no último ano, aí se tornou o ponto queridinho do Instagram de muita gente. E a Cascata dos Marim se remodelou, virou agora Cotipaland, um parque temático aí para entrar em comunhão com a natureza, com diversas atrações e uma infraestrutura remodelada. E você acompanha isso a partir de agora para mostrar o que nós temos de bom para visitar no interior das nossas cidades. Eu agradeço a sua audiência e nós retornamos amanhã pontualmente ao meio-dia aqui na Conecta Mais TV. Muito obrigado e uma boa tarde. Você já pensou em ir num parque onde você encontra rapel, mesa suspensa, área para acampamento e muito contato com a natureza? Pois é, nesta reportagem nós vamos te apresentar o Parque Cotipaland, lazer e aventura, aqui do município de Cotiporã, situada na Cascata dos Marins. Se você é da região, provavelmente já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, então presta atenção nessa reportagem. Gente, isso dá um frio na barriga, mas vale muito a pena. E o vento daqui é ótimo, tem passarinhos. Eu sempre frequentei muito lugar, né, desde, sei lá, 15, 18 anos atrás, e eu percebi que nos últimos meses estava tendo um volume muito grande de pessoas, né, bem diferente do que era uma vez, que frequentava geralmente escalador, que aqui poucas pessoas sabem que é um dos principais pontos de escalada do estado do Brasil, né, então era muito visitado e ainda é por escaladores, e era esse pessoal que frequentava para escalar, passar uns dias, porém eu acho que a pandemia juntou forças com a rede social, o Instagram principalmente, né? E nos últimos meses eu percebi que esse número foi aumentando, e o tratamento que o lugar vinha recebendo por algumas pessoas não era o mais adequado, né? Até que um dia eu estava aqui e teve uma situação bem chata que aconteceu, né? De desrespeito assim com o lugar, e eu decidi ir conversar com o proprietário para ver se existia alguma possibilidade de nós transformarmos o local, estruturarmos ele, né, para poder receber melhor as pessoas e preservar ele. Que muitas vezes as pessoas veem uma cerca de proteção e dizem, estragou o lugar, mas não percebem que talvez venha alguma pessoa irresponsável e possa dar fogo no lugar, né? Como aqui mesmo, nessa área que a gente está gravando, tinham assim
10 fogueiras aqui, o pessoal às vezes joga fogo para baixo do paredão, e é muito fácil de pegar fogo na vegetação que está seca ali, presa no paredão, ou na própria vegetação lá de baixo, né? Então, vendo todos esses motivos, essas possibilidades ruins para o lugar, eu convidei meu sócio, né? Perguntei se ele teria interesse de fazer parte desse projeto. Ele se interessou, aí eu procurei o proprietário, eles também demonstraram interesse. Nós procuramos a prefeitura para ver até onde nós tínhamos liberdade ou independência, eu diria, né, para trabalhar no local. Até então eu não tinha certeza de qual era a nossa liberdade, se a prefeitura tinha algum vínculo com a área ou alguma responsabilidade, né? Então isso tudo foi descartado e daí para frente a gente seguiu negociando. Tem um contrato também que ainda tem alguns ajustes a serem feitos e aí começou, a partir do dia 30 de dezembro a gente começou a controlar a portaria, cobrar a entrada e organizar o lugar. A prefeitura tem nos ajudado bastante dentro do que a lei nos ampara, né? Que até o momento é com a parte de máquinas, acesso, também eles conseguem a brita, que é o que está dentro do incentivo para esse tipo de empreendimento, né? Então a gente recebeu uma ajuda muito grande, que com certeza a maior modificação no local em termos de estacionamento e acesso, se não fosse por eles, com certeza a gente não teria alcançado até agora. Poderíamos chegar nesse resultado, mas com meses de trabalho, né? Porque eu sempre digo, não tem nenhuma empresa, nenhum milionário investindo no lugar. A gente está trabalhando nós, contratando gente na medida do possível e contando com o poder público para poder agilizar o processo também, né? Então, nos ajudaram muito, estão nos ajudando muito sempre. Então, a gente fica localizado a 7 quilômetros do centro da cidade de Cutiporã, já deixando uma dica para quem quiser visitar, independente do local de onde a pessoa esteja vindo. É preferível que se venha até o centro da cidade, até em frente à igreja, e aí sim se desloque até a cascata, que é o melhor, ou até o parque, né, que é o melhor caminho. O GPS às vezes ele indica outros roteiros, outras rotas, mas não são as mais convenientes, tá? O que é o parque? Então a gente está estruturando uma área de lazer e aventura, né, para que a gente possa atender o pessoal que venha com a família, que queira algo mais tranquilo, e também alguma coisa mais radical para quem busca um rapel, um pêndulo, uma atividade mais radical mesmo, né? No momento nós estamos disponibilizando o rapel em via seca, o rapel na cachoeira. Então nós temos a mesa suspensa, que é uma atividade onde as pessoas pode ser 2, 3 ou 4 pessoas, e elas ficam suspensas a mais ou menos 100 metros de altura, de frente para a cachoeira. Dá para brindar lá no meio, fazer um pequeno piquenique, ou simplesmente curtir o visual ali, né, que é fantástico, é sensacional. A gente está aberto de quinta a domingo. Nós temos um bar que funciona também, mas sábados e domingos por enquanto, tá? Como eu estava falando, a gente iniciou as obras no dia... A gente iniciou o controle do parque no dia 30 de dezembro, então não fazem nem 60 dias. Todos que venham aqui, que já tinham frequentado, eles disseram, nossa, vocês fizeram muita coisa em tão pouco tempo. Mesmo assim, falta muito para a gente ter a estrutura que almeja. Então, durante a semana, a gente está mais empenhado em trabalhar, e ainda o nosso marketing ele está iniciando, até porque nós não temos o que nós queremos para as pessoas, então nós não estamos forçando o marketing agora, justamente para tentar entregar um produto na hora certa, no formato mais adequado, né? Então a gente atende com todas as atividades em funcionamento nos sábados e domingos. E algum feriado, né, como nesse carnaval a gente teve também, a gente aí sim trabalha segunda e terça-feira, como foi esse caso. O valor da entrada é R$5, né, o valor do rapel é R$70 em via seca, R$80 na via da cachoeira, e a mesa suspensa depende do número de participantes, inicia em 150 e vai até R$250, né, para 2, 3 ou 4 pessoas. Nós temos a área do campo está sendo estruturada. Hoje a gente tem chuveiro quente, banheiro e energia elétrica, tá? O valor é R$30 por pessoa, por diária. Em breve a gente vai iniciar as obras daí de decks para montar as barracas e da cozinha compartilhada, onde a pessoa pode ir lá fazer sua comida,
ou até mesmo acampar numa área coberta daí, né? Isso é o que a gente disponibiliza no momento, tá? Em breve vão ter outros atrativos. Já aproveitando para deixar um agradecimento à Prefeitura pelo todo o apoio que tem nos dado, né? A Rota Aventura, que está sendo nossa empresa parceira, cuidando das atividades de aventura até o momento, por um prazo, enfim, ainda não estipulado, eles vão estar fazendo esse trabalho conosco. Todo o incentivo da família Marinho, o apoio que eles estão nos dando, e o Maurício, meu sócio também, né, que sem ele eu não conseguiria ter feito as obras tão rápido como a gente conseguiu até agora. Então, muito obrigado para todo esse pessoal que está envolvido aí. Então, eu aguardo a presença ou a visita de todos, né, que estão assistindo. Espero que entendam que a gente está num processo de estruturação também, que a gente tem muito por fazer e já fez muito pelo nosso pequeno espaço de tempo que a gente teve disponível para trabalhar até agora, né? E que venham, que tragam suas famílias. A gente já tem uma área com segurança agora para crianças, fica bem mais tranquilo para a circulação. Temos o nosso barzinho, nossos lanches disponíveis no final de semana e as atividades de aventura para os mais corajosos que gostariam de se aventurar um pouco mais, então. Fica o convite a todos para conhecer o Cotipa Land, Cascata dos Marins e a cidade de Cotiporã também, né?